muito bem-vindos ao canal Cordeiro de Deus. Hoje nós estamos aqui com mais um conteúdo aqui para poder edificar os irmãos. Hoje, uma presença ilustre do nosso irmão querido, pastor Rafael, aqui da igreja Jardim Lagoa, localizado na região de Contagem, para quem é de fora, e ou para quem é de Belo Horizonte vai saber. Pastor, ok, muito bem-vindo ao nosso canal. Para sempre poder trazer as palavras aí, nosso tema do vídeo de hoje. Quer falar alguma coisa para os telespectadores? Com certeza, estou aqui para falar, né? Isso aí. Pastor, a igreja tem um canal no YouTube também? Como que é? Sim, nós temos o canal no YouTube, Igreja Presbiteriana do Jardim Lagoa. Você pode procurar lá, vai encontrar já bastantes vídeos que a gente já tem produzido. Principalmente depois desse período aí que a gente está vivenciando aí de pandemia, então estamos produzindo um conteúdo bastante vasto, né? Praticamente todo o trabalho que a gente tem feito na igreja tem sido também divulgado lá. Dá uma olhada, dá uma conferida lá também. Tá aí na descrição, para caso você não precisar de pesquisar, já vai aí direto. Tem página no Face também, pessoal? Temos Facebook, Instagram, Igreja Presbiteriana do Jardim Lagoa. Pode procurar nas redes que você vai encontrar a gente lá. Então, quando acabar, vai lá, assiste lá, se inscreve também, segue, que vai ter muito conteúdo edificante para poder te ajudar nesse tempo de pandemia. Pastor, nosso vídeo de hoje, 8 mitos sobre o casamento. Nem 6, nem 7, nem 9, 8. Fugimos do número mágico. Fugimos do número mágico. A ideia é tentar ajudar muitos irmãos que têm dúvida. Pode ser de uma forma mais ampla, não é mesmo, pastor? E nada melhor do que um homem que já é casado há mais de 12 anos. 15, né? Mais de 15 anos, tem o conhecimento, pastoreia a igreja aqui, para poder tirar essas dúvidas, poder nos mostrar uma verdade diferente. Que eu creio, conhecereis a verdade te liberta. Vai ser muito também para mim, e se servir para você, glória a Deus. Então a gente aqui vai funcionar como? Vai ser lido as frases, o nosso reverendo Rafael irá descrever, irá explicar mais aprofundadamente sobre esses mitos, ok? Então vamos lá. O primeiro mito é o seguinte: o casamento é uma escolha meramente subjetiva. Pastor, nos explique por que o casamento é uma escolha, é uma mentira isso, é um mito, que o casamento é uma escolha meramente subjetiva. Essa questão da subjetividade é um dilema dos nossos dias, e na verdade até um grande inimigo do cristianismo, um dos grandes inimigos do cristianismo dos nossos dias. A subjetividade, basicamente, é uma ideia do mundo moderno que leva o homem, né, a compreender a vida e todas as coisas que giram em torno, que fazem parte da vida humana, da existência humana, como sendo estritamente particulares, pessoais, subjetivas. E o casamento é uma dessas esferas da vida que tem sido percebida assim. As pessoas olham para o casamento como se fosse uma questão meramente subjetiva, uma questão minha, só minha, uma decisão minha. E esse é talvez, aí a gente poderia dizer que é um dos primeiros grandes mitos realmente que dizem respeito ao casamento. Existem várias razões, e todas elas assim, manifestamente óbvias, que nos levam a perceber que isso é um engano, isso é um engodo. A primeira delas, como eu disse, é óbvia demais, é que casamento não se faz casamento de uma pessoa só. Você precisa de pelo menos mais uma pessoa para se casar. Então você já quebra a ideia de subjetividade aí. Essa decisão não é só sua, essa decisão não é tão pessoal quanto a gente pensa. É pelo menos uma decisão bipartida. Eu preciso de pelo menos mais uma pessoa para tomar essa decisão comigo, no mínimo. Mas se não fosse só isso, se a gente pensasse só do ponto de vista social, né, sociológico, digamos assim, eu e mais um precisamos entrar num acordo para decidir a respeito disso, a gente tem, mais do que isso, um princípio bíblico criacional que estabelece o casamento como uma questão que vai além de mim, que está fora de mim mesmo. Né? Então, quando a gente vai até o livro do Gênesis, percebe que o Senhor criou todas as coisas e criou o homem no 6º dia e plantou esse homem no jardim do Éden, deu a ele a responsabilidade de governar. E aí, quando nós chegamos a Gênesis 2:18, a Escritura diz assim, o Senhor, né, na verdade, diz assim: não é bom que o homem esteja só. Você percebe que essa iniciativa
de ajuntar as pessoas ou de produzir esse companheirismo, isso que nós chamamos de casamento, né? Essa união entre dois indivíduos, a iniciativa primária disso não foi de Adão, né? A iniciativa primária foi do próprio Deus. Ele é quem percebeu que o estar sozinho, naquele caso, não era algo conveniente, não era bom. Se opondo a essa ideia, há uma coisa que vem sendo repetida desde o início, né, do relato da criação. A cada dia o Senhor criava e a Escritura diz assim: viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Criou o homem e viu Deus que era muito bom. E de repente ele olha para o homem sozinho e viu Deus que não era bom. Ele diz: não é bom que o homem seja só. E Deus então toma a iniciativa de primeiro provocar no homem o senso, né, de necessidade, de parceria, de cumplicidade, né, quando dá a ele a tarefa de dar nome aos animais. E no cumprimento dessa tarefa ele percebe que está sozinho. Ele não tinha essa consciência. Essa consciência é uma consciência provocada por alguém de fora. Deus é que faz isso. Então, ao contrário do que a gente pensa, essa decisão é minha. Não é. Essa decisão é de fora. Essa decisão é externa. Né? Essa decisão vem de Deus para nós. Então, não deveria causar tanta estranheza o fato de que pessoas ao redor de nós, né, melhor orientadas, mais experientes, pudessem ou, na verdade, até devessem participar deste momento, dessa escolha, desse amadurecimento que é próprio da vida do ser humano. Porque sempre foi assim. Então, resumindo, Deus que escolhe ou nós não vamos casar. Mais ou menos isso. O segundo mito é: as escolhas feitas dentro do casamento são meramente subjetivas. Pois, assim como nós acabamos de dizer, tem muitas pessoas que creem que o casamento é uma decisão subjetiva, é uma questão minha, particular. As pessoas que são dominadas por esse modo de enxergar a vida, como eu já disse, vão levar essa sua leitura do mundo vão contaminar, na verdade, essa sua maneira de ver a vida, vai ser contaminada tudo aquilo que ele vê, tudo aquilo que ele faz, vai ser contaminado por essa sua maneira de enxergar as coisas. Qual? Tudo é decisão minha. Eu sou o centro de todas as coisas que acontecem comigo. Eu é que decido se vou me casar ou se não vou me casar. A gente acabou de ver que isso é uma grande falácia. Tem muitas pessoas que fazem isso e sofrem terrivelmente por não agir da maneira correta em relação ao casamento. E sofrem também por quê? Porque entram com essa mentalidade no casamento. Essa mentalidade terrivelmente subjetivista. E como eu já disse, o casamento é necessariamente uma instituição onde vai haver no mínimo duas pessoas. No mínimo. Se a gente considerar que vão vir filhos ou coisa do tipo, ou se a gente considerar que eu tenho meus pais, o meu cônjuge também tem os pais dele, às vezes eles têm irmãos, eu também tenho irmãos, então veja que a gente acaba formando uma comunidade inteira de pessoas ao redor de um casamento só. E aí, essa mentalidade subjetivista, quando vai para dentro do casamento, provoca também grandes desajustes. Por quê? Porque eu não posso, dentro de um relacionamento, ou dentro de uma estrutura em que uma segunda pessoa, ou talvez mais do que isso, dependam das minhas decisões, eu não posso tomar essas decisões com base meramente naquilo que eu penso, naquilo que eu enxergo como certo ou como errado a respeito da vida. Então, o subjetivismo levado para dentro do casamento, o subjetivismo manipulando ou dominando as decisões que são tomadas dentro do casamento, é também uma razão para que muitos casamentos sejam em crise ou entrem em crise. Então, essa nossa geração é uma geração que vai sofrer muito com isso e que tem sofrido muito com isso. A prova dessa dificuldade de interação e de percepção, né, de que o casamento não é um ambiente meramente subjetivo, de que as decisões não podem ser subjetivas, elas têm que ser objetivas, elas têm que ser baseadas em conceitos, em diretrizes que são concretas, em objetivas, bíblicas, para ser mais exato, né, quando nós falamos de objetivo.
Então, nós temos percebido como resultado disso que cada vez mais as pessoas estão tendo dificuldades de se manterem casadas, de permanecerem casadas. Talvez o número de casamentos não tenha caído tanto, mas o índice de divórcio está subindo muito. Por quê? Em boa medida, porque as pessoas se juntam e não conseguem partilhar decisões e pensamentos. Elas querem cada uma agir e governar a vida conjugal com base naquilo que ele acha que é o certo, que é o errado. E se esquece de que existe uma segunda pessoa, pelo menos, que vai ser influenciada por essa decisão. Então, o subjetivismo exagerado de um lado de outro, seja do lado do homem ou do lado da mulher, vai produzir grandes conflitos e alguns conflitos que, infelizmente, vão culminar com a dissolução do casamento. Um exemplo é ter filho ou não. Uma briga de marido e mulher não se mete. Eu quero ter filho, eu não quero ter filho, né? Então, eu não quero, eu não sirvo para ser mãe. Isso é uma grande falácia, uma grande bobagem, né? Não existe essa mulher que seja, pelo menos que seja mulher de Deus, seja uma mulher crente, que possa dizer eu não sirvo para ser mulher. Quando a Escritura diz exatamente, eu não sirvo para ser mãe, desculpa. Quando a Escritura diz, inclusive, que a razão teológica dada pelo apóstolo Paulo para que a mulher fosse preservada no Éden é justamente o fato de que ela seria mãe. Então isso não faz sentido teológico nenhum, não faz sentido nenhum. Segundo mito. Terceiro mito, que tem que ter uma idade mínima para poder casar. Pois é. Existe uma idade mínima, obviamente, se nós formos pensar no sentido civil, né? O civil brasileiro estabelece uma idade mínima para se casar. Mas o que nós estamos querendo dizer aqui não é nesse sentido matemático. Nós estamos falando no sentido mais teológico mesmo. Eu quero dizer com isso, pessoas que dizem assim, você está muito novo, ou você está muito nova para casar. Né? E a gente tem percebido que essa afirmação de que você está muito novo, cada dia está ficando mais avançada. Em qual sentido? Houve um tempo em que nós diríamos para uma jovem ou para um jovem de 18 anos que ele estava muito novo para casar. Mas hoje já é possível nós encontrarmos famílias que consideram que um rapaz com 25 anos está novo para casar. Há pessoas que consideram que você está com 30 anos, se ele está jovem, se ele está muito novo. Né? É claro que nós temos que entender que existe uma idade certa para o casamento. Né? E essa idade certa não é nem mínima e nem máxima, como a própria palavra que eu usei diz, é a idade certa. Não está nem acima nem abaixo daquilo que seria adequado ou daquilo que seria padronizado pela sociedade. Eu acho que essa mesma ideia de não existe uma idade mínima pode ser também aplicada ao contrário. Não existe uma idade máxima, né? Isso é uma grande bobagem. Existe um momento certo para isso. E qual é o momento certo? Bem, o momento certo é aquele estabelecido pelo apóstolo Paulo, lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 7, eu prefiro referendar o capítulo inteiro, porque aí você pega e lê tudo, porque Paulo fala muita coisa sobre essa questão lá, e todas elas extremamente importantes. Então seria interessante se você lesse o capítulo todo. Então, mas uma das coisas que Paulo diz ali é a seguinte, uma máxima que ele fala a respeito justamente dessa questão conjugal ande cada um conforme Deus o tem chamado. O que essa máxima quer dizer? Você é muito novo? Você é muito velho? Não. Você tem que estar alinhado com aquilo que Deus te chamou para fazer, ou para um momento que Deus estabeleceu para que você vivenciasse essa ou aquela experiência, no caso aqui o casamento. Então ande cada um conforme Deus o tem chamado. Deus te chamou para casar sendo ainda mais jovem, faça isso. Deus te chamou para o casamento sendo um pouco mais maduro, faça isso. Ou lá Paulo chega até a dizer, Deus não te chamou para casar de jeito nenhum, faça isso. Ou seja, ande cada um conforme Deus o tem chamado. Então a idade mínima, a idade máxima, não, a idade certa. E a idade certa é um cristão experimentado, um cristão que tem convívio de fato com Deus, que tem vida com Deus, vai estar preparado para perceber isso. Né? O Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador, né? Ele é o nosso instrutor, então nós vamos conseguir perceber isso com toda certeza. Bom de ressaltar aqui que
não tem idade máxima nenhuma. Eu, como sou jovem, já escutei muito assim, vai curtir sua vida, até meio de escola, outros lugares, jovens mesmo, homens, que é o momento de sair para baile funk, para festa, para pegar geral e tal. E dá uma ideia assim, não, curte sua vida primeiro, você tá novo, depois casa. Exatamente. Mais ou menos nessa ideia, né? Sim. E há também uma outra boa razão porque nós temos muitos casamentos fracassados. Tá? A gente não alistou isso entre os mitos, mas talvez a gente pudesse acrescentar como um outro mito também essa ideia da experimentação, né? Não, você precisa de uma certa experiência de vida, experiência sexual e tudo mais, mas isso é mais do que comprovado por quem já está casado, que é mais uma razão porque muitos casamentos também acabam entrando em crise, porque as experiências, especialmente aquelas experiências que você não deveria ter, principalmente por ser cristão, porque a Escritura diz isso, né? E aí eu posso falar aqui da experiência sexual, por exemplo, é a experiência que vai levar você a comparações injustas e inapropriadas depois dentro do seu casamento e que vai produzir grande sofrimento tanto para o homem quanto para a mulher, em muitos casos. Né? Então é importante, na verdade, evitar ao máximo essas experiências, né? Para que a sua vida seja construída e as suas experiências de casamento, de vida conjugal, sejam construídas com alguém com quem você já está casado. Descobrir tudo dentro do casamento. Isso é importante. Outro mito, quinto mito. Para mim poder casar, eu tenho que estar apaixonado. Pois é. Para eu me casar, eu preciso estar apaixonado. Isso é uma grande falácia, né? Na verdade, mas é uma falácia contra a qual é praticamente impossível a gente lutar. A gente falar contra essa ideia aqui de que é preciso estar apaixonado para se casar, é praticamente a guerra, uma luta contra moinhos de vento. Né? Por quê? Porque nós temos toda uma estrutura secular, e é uma estrutura secular monumental, que está construída e arquitetada para nos fazer pensar que sim, eu preciso estar apaixonado para isso. Né? Então, quando você o indivíduo assiste novela, né? Não aconselho que você faça isso, pelo contrário, aconselho que você abandone isso quanto antes, até por causa dessa questão que eu estou acabando de dizer. Existe uma estrutura por trás dessas coisas que vão produzindo a longo prazo mentalidades, vão produzindo lentes para colocar nos seus olhos e você, então, a partir do momento que estiver usando essas lentes, você vai passar a enxergar o mundo com as cores dessa lente. Né? Então, novela, cinema, música, então a arte, de modo geral, infelizmente, está a serviço dessa propaganda, vou pôr entre aspas, romântica, de que é preciso haver essa paixão, é preciso haver esse fogo. Né? Você assiste filme, todo filme romântico estabelece esse princípio de que tem que haver paixão primeiro e, junto com a paixão, obviamente, o relacionamento sexual, vem tudo junto. Então é preciso haver tanto a paixão quanto o coito, o sexo, para que eu me prepare, para que eu esteja apto a decidir se vou me casar ou não. Mas isso contraria frontalmente o princípio bíblico do que vem a ser casamento, do que vem a ser, inclusive, o amor. Né? O amor conjugal é um amor construído na vivência do dia a dia. O apóstolo Pedro diz, não, o apóstolo Paulo, me desculpe, no mesmo 1 Coríntios 7, Paulo diz que a mulher crente santifica o marido no convívio do lar. O marido crente santifica a mulher no convívio do lar. Essa ideia de que a vivência doméstica e tudo aquilo que diz respeito, né, à vida conjugal, partindo de uma relação cristã, de uma relação de alguém comprometido com Deus de fato, tem um poder transformador, um poder inclusive espiritual. Né? Então, nós precisamos entender que os meus sentimentos fazem parte disso, né? desse conjunto de coisas que podem e vão ser moldadas à medida que eu for convivendo de uma maneira saudável, de uma maneira madura, à medida que eu for convivendo de uma maneira cristã com o outro que está comigo, dentro do meu relacionamento. O amor, de fato, o amor verdadeiro, o amor bíblico, o amor
criado por Deus para que nós o vivêssemos dentro do casamento, é um amor que vai ser, inclusive, construído dentro do casamento. Se você vai para o Antigo Testamento, nós temos uma série de exemplos ali de pessoas que se casaram com gente que eu nunca tinha visto. Isaac fez isso, Jacó fez isso. Os grandes homens de Deus se casaram com pessoas que eles não conheciam. Se casaram com pessoas que se conheceram, no caso Jacó se afeiçoou, né, a sua esposa e tal, mas perceba que antes de se casar com ela, ele teve que se casar com Lia, e aparentemente a mulher foi feliz com ele. Né? E eles viveram uma vida conjugal tranquila, viveram uma vida inteira juntos, tranquilamente. Aqui nós não estamos discutindo o mérito da questão da monogamia ou da poligamia, só discutindo a questão da possibilidade de se ter um casamento feliz, apesar do sentimento que se nutre pela outra pessoa. Né? O casamento está acima disso, o casamento é maior do que esse sentimento, ele tem que ser maior. Por quê? Porque sentimento necessariamente é uma coisa que não dura para sempre, todo mundo sabe disso. Sentimento não persiste por uma vida inteira, sentimento nenhum. Você casa amando e no dia seguinte você pode estar odiando. E aí nessa hora o que você vai fazer? Você vai ter que manter um compromisso, né, que envolve a vida conjugal, que vai além desse sentimento. Vai além do sentimento de amor que você tinha ontem e além do sentimento de ódio que você tem hoje. Por quê? Porque você sabe que do mesmo jeito que você amava ontem ou hoje, você pode amar amanhã de novo. Você pode estar diferente. E assim, na verdade, é o casamento. Todo dia. Um dia você está bem, outro dia você está mal. Mas o que persiste, o que permanece, é o compromisso que há entre um e outro. E essa persistência vai fazendo brotar aquilo que nós chamamos de amor de fato. Não é? Aí, irmão, se a varoa diz que não gosta de você, que não quer ter nada com você porque não gosta, pega esse trecho aqui e manda pra ela. Exatamente. Fala, tira a muda essa cabeça, tá errado, não é assim? Convida ela, vamos construir um amor junto com as duas, né? Falou que não gosta de você, que não ia dar certo. Não, pega esse trecho aqui agora, manda pra ela. É bom que ela vai mudar a mente, né, pastor? Quem sabe? Quem sabe? Com muita oração, viu? Sétimo mito. O casamento vai resolver os meus dilemas sexuais. Pastor, a gente tem ideia, eu vou casar, acabou o problema com pornografia, acabou o problema com mulheres na rua, acabou o problema. Pois é outro mito terrível, né? E é um mito que nós precisamos falar dele entre nós, somos crentes principalmente. Porque a impressão que eu tenho é de que nós temos essa ideia sempre muito mágica a respeito de como as coisas acontecem na vida do crente em relação a como elas acontecem na vida do incrédulo, né? Então, é mais ou menos o que a gente pensa, por exemplo, sobre conversão. A pessoa aqueles que acreditam assim, olha, se o indivíduo converteu, no dia seguinte ele tem que ser uma outra pessoa absolutamente diferente. É fato que o indivíduo tem que ser diferente, mas não é uma coisa que vai acontecer de modo instantâneo. É lógico que ela precisa empenhar-se por ser diferente. Mas a gente precisa entender que esse processo é um processo duradouro. Assim também acontece com o casamento, com relação à questão sexual. Então, o jovem, por natureza, o jovem tem problema com sexualidade, tá? Então, isso não tem um defeito de fabricação. Isso é próprio da idade, é próprio da juventude. Todos que fomos mais jovens ainda do que eu ainda sou, a gente já teve uma relacionamento, digamos assim, com a sexualidade, uma interação com a questão sexual problemática. E nós precisamos lidar com isso. Você precisa lidar com isso, se é o seu caso, né? Agora você precisa entender que você não é uma anomalia por causa disso. É uma pessoa normal, mas uma pessoa normal que está lutando contra uma dificuldade que você tem. E também é óbvio, não pode tomar essas minhas palavras como se fosse uma licença para você simplesmente continuar sendo problemático, não é isso. Dizendo é próprio da juventude essas dificuldades. O problema é quando as pessoas começam a mirar no casamento a solução final para isso. Né? Para isso que, para ser bem sincero, dentro do casamento deixa de ser um problema. Né? Mas nós precisamos atacar a situação onde ela precisa ser atacada.
Então, você vai ao casamento pensando que você vai resolver no casamento o problema de pornografia, por exemplo. Isso não faz o menor sentido, né? Porque pornografia não tem absolutamente nada a ver com o sexo em si. Pornografia tem a ver com uma doença ou com uma perversão que você tem enquanto indivíduo e que, na verdade, dentro do casamento isso pode te trazer reflexos que são ruins, que são terríveis, né? Então você precisa lidar com isso se esse é um problema crônico que você tem. Até para que isso, ao invés de se resolver no casamento, isso não se transforme em mais um dos problemas que você vai ter que lidar com ele dentro do casamento. Outra questão, o casamento não resolve definitivamente os seus dilemas sexuais ou os seus problemas, os seus defeitos, digamos assim, de libido, né? Então, se você tem uma libido desenfreada, tanto para mais quanto para menos, você precisa lidar com isso, entendendo que o casamento vai te ajudar, né? O casamento é sim um instrumento. A Confissão de Fé de Westminster diz isso, né? O capítulo 24 trata especificamente sobre casamento. E uma das coisas, né? Um dos objetivos que estão lá listados, porque Deus tenha criado o casamento, é justamente isso, para que o casamento seja uma ferramenta para o homem de Deus lutar contra a impureza, contra as impurezas. Então, o adultério, a fornicação e coisas desse tipo. Mas você precisa entender que o casamento não resolve esse problema. O casamento te ajuda. O casamento é um instrumento de Deus para favorecer você nessa luta, mas você não vai resolver o seu problema. Se você for o problema, então entrar no casamento com este problema, na verdade, vai produzir mais problema dentro do seu casamento. Ao invés de resolver, vai produzir mais. Porque se fosse verdade, isso que nós estamos dizendo, quando eu me casar, esses meus problemas de ordem sexual vão se resolver. Se fosse verdade isso, não existiria adultério, né? Não existiria traição de modo nenhum. O casal se manteria sempre fiel. Por quê? Porque casou agora, resolveu o problema. Nós sabemos que não funciona assim. Mesmo no meio cristão, nós temos tido, infelizmente, cada vez mais adultérios. Por quê? Porque o indivíduo não se resolveu antes de casar. Ou talvez porque ele projetou no casamento a solução do problema, casou-se sem estar resolvido, né? Esse tipo de situação você não resolve casando, você resolve sendo pastoreado, você resolve se abrindo, você resolve procurando o conselho de sua igreja para partilhar com ele, procurando um crente maduro, viu, irmão? Maduro mesmo, para você discutir isso, para você conversar sobre isso, para você ser pastoreado a respeito disso, para você orar a respeito disso, você ser aconselhado a respeito disso. E só então você entrar no casamento. Não leve seu problema para lá achando que ele vai se resolver lá, né? Você vai estar apenas carregando para um ambiente que deveria ser saudável um problema que é seu. O bom de ressaltar aqui, pelo fato de a gente ser jovem, falar representando eu. A sociedade, ela é sexualizada. Parece que tudo se baseia em sexo. Tudo. Música, novela, filme, série, tudo é sexual. O Instagram, ele é muito assim, por isso que eu optei de excluir. Parece que o sexo move a sociedade. Exato. Tudo. Uma mulher, o que define uma mulher hoje? São as nádegas dela e os seios. Seios grandes, nádegas grandes, é isso que define uma mulher. As músicas que mais fazem sucesso é isso. E como que nós somos jovens cristãos, pessoas cristãs, e sabemos que não podemos, é meio que provoca. Meio que a gente fica provocado a desejar, só que aí como se não tivesse um escape. Só que aí o que acontece? Há um escape, dizendo assim, o casamento. Então projetamos tudo no casamento. O casamento vai resolver esse problema. Quando eu casar, eu não vou mais me preocupar com o mundo. Aí entra um grande mito, que eu achar que o casamento vai resolver esse dilema. Só que o meu problema sempre está na mente. Contaminado por essa mentalidade secularista que define a sexualidade de um ponto de vista que não é bíblico, obviamente, e que estabelece padrões de sexualidade que você, muito provavelmente, não vai ou nem poderá vivenciar dentro do seu casamento se você não quiser, inclusive, violar não a individualidade, mas violar não quiser, vou usar uma expressão bíblica, defraudar a pessoa com quem você está, né? Então,
Então, se você não quiser cometer esse pecado da defraudação, você vai ter que entender que o princípio, o padrão de sexualidade para o casamento, para uma vida conjugal cristã tem que ser diferente, né? Então, você precisa tratar isso antes de casar, né? Para a gente poder finalizar, então, a última pergunta. Muito bem. O último mito. Último mito, não pergunta. Se tudo deu errado, então a gente separa. Pois é, um outro mito, né? Tudo errado, separa. Que muitas pessoas hoje se casam. Por isso eu disse que o índice de casamentos não tem caído muito. Na verdade, tem se mantido relativamente estável. E, em contrapartida, o índice de divórcios está crescendo. Por que isso, né? Como eu disse, a nossa sociedade é individualista. Então, o indivíduo já vai para o casamento pensando assim, bom, se não der certo, e aí a ideia de certo ou de errado é uma ideia subjetiva, né? Ele que entende o certo e o errado conforme o meu padrão, conforme a minha ideia, conforme a minha vontade, né? Conforme o meu conceito do que é ser feliz ou do que é ser infeliz, né? Se não der certo o meu padrão de amor, de paixão, se não der certo, por exemplo, a sexualidade lá, e aí provavelmente não vai dar certo, porque se você entrar na sexualidade conjugal com os padrões que a gente acabou de dizer que são padrões seculares, você vai perceber que a sexualidade sua não vai dar certo, né? Porque os padrões estão errados, a ideia de sexualidade que você tem está errada, você casa com uma pessoa crente, então você não vai ter uma sexualidade, entre aspas, que você consideraria saudável. Por quê? Porque o seu conceito de saudável é secular, não é o conceito bíblico. Isso vale para todos os outros tópicos que nós já citamos aqui. Ter filhos, né? Se você for com uma mentalidade antibíblica a respeito da paternidade, da maternidade, você provavelmente vai em algum momento da vida chegar à conclusão de que o seu casamento não está dando certo. Seu casamento não está como você achava que deveria estar. Mas isso nem sempre significa que o casamento está com problema. Na maioria das vezes, na verdade, o que eu tenho percebido, mesmo pela pouca experiência pastoral, mas o que eu tenho percebido é que a maioria das pessoas que chegam a essa conclusão de que o casamento não deu certo, chegaram a esse ponto, não porque o casamento tivesse um problema, mas porque ela tem problemas, porque ela sempre fez uma leitura equivocada da vida conjugal, sempre fez uma leitura errada, como eu já citei, da sexualidade, da paternidade, um homem que faz uma leitura mundana a respeito do caráter e do papel masculino dentro do casamento, ou a mulher que tem uma perspectiva exageradamente feminista, secularista a respeito do papel da mulher dentro do casamento. Então, quando essas visões equivocadas vão se exacerbando dentro do casamento, o convívio diário vai produzir esse sentimento cada vez mais forte de que não está dando certo, de que não está legal, eu não estou sendo feliz, que é outra máxima do nosso século, o importante é ser feliz. Você chega a essa conclusão de que essa felicidade não está acontecendo, você diz, quer saber? Eu vou separar um outro grande mito, né? O mito de que é só separar. As escrituras não concordam com isso sob nenhuma hipótese, né? Na verdade, há apenas duas portas de saída para o casamento. E uma delas, inclusive, não é uma porta que está totalmente aberta, é uma porta que fica entreaberta, né? Não é uma porta que você pode simplesmente passar por ela. Só uma delas está completamente aberta e você pode passar por ela que você vai sair do casamento tranquilamente. E essa porta se chama morte. Por essa você passou, acabou, saiu do casamento, não precisa estar casado mais. E eu acho que a pessoa que estiver com você também nem vai querer continuar casado também depois que estiver morto. Então pode sair do casamento. Qualquer hora que você morrer, você pode sair. Inclusive, nesse caso, a gente não aconselha que a morte aconteça por suicídio também, né? Que é outra questão que a gente pode futuramente discutir aqui. A morte natural, a morte por vontade de Deus, né? Que a gente diz. Então é uma porta, você sai do casamento. Deus quis que você saísse, então Ele mesmo passou com você pela porta. Você morreu. A segunda porta é o adultério, e como eu disse, é uma porta que está entreaberta. Por quê? Porque se você vai a Mateus 18, e você vai inclusive a Mateus 19 também, Jesus trata sobre Mateus 18, Jesus fala muito sobre a questão
do perdão e do relacionamento com aquele, se o teu inimigo tem uma questão de queixa contra ti e tal, né? Principalmente a partir do versículo 15. Mas aí no capítulo 19 ele fala dessa questão conjugal, né? Porque alguém pergunta para ele sobre divórcio, e é lícito ao homem dar carta de divórcio, né? Então está muito dentro dessa questão. E Jesus diz, olha, só pode divorciar-se por questão de adultério. E mesmo assim, a primeira opção, no caso do adultério, também não é a separação. A primeira opção é o perdão, né? Que haja arrependimento na parte que traiu e perdão por parte do que foi traído. Então, que haja mudança de vida por parte de quem pecou e que haja coração aberto, coração disposto ao perdão por parte de quem foi ferido. Essa é a primeira opção. Nós sabemos que cada situação, cada casal vai lidar com a situação de uma maneira distinta, né? Mas essa porta vai ficar entreaberta. E aí você ainda tem a responsabilidade de decidir se você vai acabar de abrir essa porta ou se você quer fechar essa porta e não quer passar por ela. Então são as duas únicas formas de se sair do casamento. Mas o que nós temos visto hoje, infelizmente, é muita gente, muitas pessoas mesmo, dentro das igrejas, só tem um argumento para separar. Você conversa com elas assim, olha, não está dando certo. Mas, eu não estou feliz com o meu casamento. Ou seja, subjetividade. O que importa aqui na hora de decidir se o casamento vai continuar ou não é eu. Eu não estou bem, então eu vou sair. A leitura que eu estou fazendo me diz que não está dando certo, então eu vou sair. A leitura que eu faço do meu cônjuge me mostra que ele é muito defeituoso, então eu não vou ficar casado com ele, né? Só que se você tiver 1 milhão de defeitos para descrever no indivíduo com quem você está casado, ou com quem você vai se casar, sei lá, e no meio dessa lista de mais de 1 milhão de defeitos, não tiver um único defeito desses que nós acabamos de dizer aqui, chamado adultério, então 1 milhão de defeitos não serão suficientes para dissolver o casamento, né? Pode ser 1 milhão, pode ser 2 milhões, pode ser a pessoa mais defeituosa do mundo. Então aí nós precisamos tomar muito cuidado com isso, tá? E é óbvio que também nós precisamos considerar o seguinte, aquela pessoa que vai embora, o que nós chamamos de deserção, né? Obstinada. A confissão de fé também usa essa expressão, uma deserção tão obstinada que não possa ser resolvida, que não possa ser dirimida nem pelo magistrado civil e nem tampouco pela igreja, né? No caso o conselho da igreja. Então ninguém consegue convencer esse indivíduo de que ele tem que continuar casado. Então aí é uma outra possibilidade, que ninguém vai amarrar uma pessoa que não quer ficar, você não vai amarrar ela no pé da cama, né? Isso aí é um absurdo. Ela quer ir, você não pode obrigá-la a ficar, infelizmente. Mas fora isso, nosso dever entender e aceitar, simplesmente aceitar pacificamente a vontade de Deus para a nossa vida conjugal, né? Então, se não der certo, você vai ter que fazer dar certo. Mas se eu não estiver feliz, você vai ter que procurar outras estratégias, outras maneiras de enxergar a felicidade. Talvez você esteja vendo a felicidade da maneira errada. Você vai ter que produzir, sentar, conversar com a pessoa com quem você está, olha, não está legal assim, vamos tentar de outra maneira, vamos mudar, vamos melhorar. Não deu certo, senta com o conselho da sua igreja, você, seu marido, você, sua esposa, olha, nós precisamos de ajuda, a gente precisa de aconselhamento, não está legal, nós não estamos bem, nós não estamos nos sentindo bem, o casamento não tem sido um ambiente feliz, um ambiente satisfatório para nós, ajuda a gente, caminha com a gente, mas a separação sob nenhuma hipótese. Se não der certo, vamos fazer dar certo. Dá certo. Pastor, não sei se eu pulei uma pergunta. Acho que você pulou. Acho que eu pulei, né? A 6. Que é o seguinte: se eu casar com uma pessoa bonita, eu vou ser feliz ou eu vou ter prazer? Focando na beleza da pessoa. Pois esse é um mito, né, também, de que a beleza produz felicidade. É um mito que a gente já abordou, já falou um pouco sobre ele aqui quando a gente tocou na questão da sexualidade, né? O padrão de belo que a gente tem estabelecido no nosso mundo é um padrão que muitas vezes tem dominado a mentalidade também dos jovens, dos rapazes, das moças cristãs, né?
Então, infelizmente, a propaganda, né, a mídia diz para nós, a mídia de modo geral, internet, televisão, cinema, música, a mídia de modo geral estabeleceu para nós uma falsa correlação entre beleza e felicidade. Né? Então, muitas mulheres sofrem terrivelmente porque não se enquadram no padrão de beleza estabelecido e por não estarem enquadradas nesse padrão de beleza, elas não se sentem felizes, elas não conseguem estar felizes, não conseguem estar satisfeitas consigo e com Deus. Né? Nós estamos falando aqui de questão que extrapola questões de saúde. É óbvio que existe também, claro, uma certa relação entre a forma do corpo e a própria saúde também, né? Mas há um limite para isso, porque há pessoas que perdem a saúde justamente porque querem priorizar a forma. Né? Então, pessoas que nós vemos aí, rapazes que se matam usando anabolizante porque eles querem aquela forma ideal. E aí eles acabam morrendo, acabam com a saúde por causa da forma. Há aquelas moças, muitas que estão morrendo aí nas mesas de cirurgia porque estão priorizando a forma ao invés da saúde. Mas há o outro lado também, né? Claro, aquelas pessoas que a forma corporal também é uma expressão da falta de saúde que elas têm. Tem esse outro lado também. E a gente precisa tomar cuidado com os dois extremos. Tá? Então, mas o fato é que essa questão do formato, né? A forma, que é uma coisa muito valorizada na nossa sociedade, mais a forma às vezes até do que o próprio conteúdo. Você dá uma olhada aí, numa corrida pela internet, dá uma lida nos comentários que as pessoas fazem. Em qualquer vídeo, pega o primeiro que aparecer aí, dá uma lida nos comentários, qualquer um. E você vai perceber que as pessoas têm pouquíssimo conteúdo, pelas coisas que eles escrevem, pela forma como eles escrevem, né? Pela própria disposição das palavras, você percebe que elas não têm conteúdo. São pessoas que, às vezes, são pessoas que estão aí na crista da onda na internet, são pessoas que são riquíssimas e tal, pessoas são bonitas, né, segundo os padrões da nossa sociedade aí, mas são pessoas que não têm conteúdo praticamente nenhum. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque dentro de um casamento a forma não vai fazer tanta diferença. Provérbios 31, né, Salomão diz isso, né? A beleza para nada aproveita. Né? Vã é a beleza, é a graça. E a formosura também é algo dispensável. Por quê? Porque não são coisas que são passageiras. Né? Então, todo mundo um dia vai envelhecer. Né? Ninguém vai ter aquela pele lisa e esticadinha para sempre. Uma hora ela vai ficar flácida, querendo ou não. E mesmo que você consiga mantê-la esticada, vai ficar flagrantemente artificial. Todo mundo sabe disso. Né? Então, acaba ficando mais feio do que a flacidez ainda. Em certos casos, exatamente. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. A felicidade não pode nunca ser depositada sobre uma estrutura que é passageira. Jesus falou sobre isso. Né? Jesus falou sobre o homem que constrói a sua casa sobre a areia. A areia é essa ideia de algo que seja movediço, né? Algo que não é sólido, que não é consistente, que não é firme, que não é fixo. Então, construir um relacionamento de vida inteira sobre uma estrutura que não é de vida inteira, como beleza, como formosura, né? Você se casa com uma pessoa belíssima hoje, amanhã a pessoa sofre um acidente e fica com uma deformação. Isso pode acontecer. Né? Você se casa com uma mulher hoje que tem um corpo impecável, amanhã ela tem um câncer de mama. Isso pode acontecer, nós precisamos estar preparados para isso. Né? Você se casa com uma pessoa belíssima, um rapaz mais bonito que tem, e amanhã no trabalho ele sofre um acidente no trabalho e fica eletrocutado e de repente ele perde as extremidades dos dedos, nariz, que costuma ser muito afetado, e aí? Né? Então você tem que tomar cuidado com isso. Você se casou com ele ou com a beleza dele? Você se casou com ela ou com a beleza dela? Porque é isso que vai determinar, em certo ponto da vida, se você vai continuar feliz ou não. É isso que, infelizmente, tem determinado, se muitos casamentos, quando chegam na casa dos 40 e poucos, né, a chamada crise da meia-idade,
é isso que tem determinado se esses casamentos continuam ou terminam. Né? Porque nós não estamos mais tão bonitos como a gente era quando a gente casou, e aí infelizmente muitos homens acabam dispensando sua esposa, entre aspas, né? Que ele considera feia, e trocando por uma menina com a metade da idade dele, porque ele acha que essa menina agora é que é a bonita para ele. Ele não conseguiu, ao longo da vida inteira, não conseguiu ver beleza onde a beleza realmente está, que é dentro do indivíduo, dentro da pessoa com quem ele está todos os dias, né? Há tantos anos. Aí, irmão, serve mais uma mensagem de esperança. A Varô disse que não quer você porque você é feio, sei lá o quê. Pega essa parte e manda para ela. Com certeza. Mas, pastor. Fala, meu querido irmão. Então, tô passando aqui bem rápido porque eu esqueci do número 4. Infelizmente, eu tava editando aqui agora e eu acabei de ver que eu pulei o número 4, eu esqueci de falar. Mas como que a gente tinha conversado antes, eu tinha anotado tudo aqui, o número 4 é o seguinte: vou estruturar minha vida primeiro para depois poder casar. E o que é? A gente tinha conversado antes de gravar o vídeo, e ele basicamente, o pastor alertava que não é necessário eu ser mestrado, doutorado, ter 1 milhão, ser empresário para depois eu poder casar. A gente pode construir um relacionamento junto com outra pessoa, crescer junto. Então eu vou deixar aí também um outro vídeo do Weber Campos, que ele também retrata muito bem esse tema. Porque eu dei mole, eu esqueci, eu acabei pulando, vocês viram, eu pulei os 6, só que aí já era tarde demais, não tinha mais como voltar atrás. Mas agora, para poder recompensar esse erro, vou até deixar um vídeo bônus na descrição aí, o vídeo do Weber Campos, que aí você pode visualizar. Que o 7 era eu ter que esperar definir minha vida toda, ser rico para depois poder casar. Não é bem assim como nós pensamos, que o homem tem que ter o carro, tem que ter a casa, e depois ele pode casar, e agora está preparado. Não é bem dessa forma. É uma forma mais complexa, mas que dá para entender. Então, vamos voltar para o vídeo aí. Fechou? Desde a gente já finalizou os nossos 8 mitos sobre o casamento. Desde já agradecemos a sua presença aqui. Sempre estará convidado para poder aparecer mais. Bacana. Tranquilo? Eu espero que possa ter ajudado você, possa ter tirado algumas dúvidas. Comente aí o que você acha. Compartilhe para poder ajudar mais pessoas. E a gente vai ficando por aqui, né, pastor? Amém. Isso aí. Desde já agradecemos. O canal da igreja vai estar aqui na descrição para você poder assistir lá. A página do Facebook também para poder acompanhar. Isso. Inscreve lá e dá uma força pra gente. Isso aí. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Até.